O quão forte é o Sanji de Onigashima? Podemos usar aqui como base alguns feitos que o personagem ele conseguiu durante todo o time skip, analisando desde a primeira fase do time skip até o arco de Wano. Ao início do time skip, no arco de Punk Hazard, Sanji se mostrou sendo inferior ao vice-almirante Vergo, o próprio Vergo que não tinha um nível muito distante do Smoker, onde o mesmo Smoker, no nível próximo ao do Vergo e relativamente ao do Sanji, foi humilhado no mesmo arco 3 vezes, a primeira pelo Lau, a segunda pelo Doflamingo e a terceira pelo Luffy. Isso se confirma mais tarde, onde, assim como o Smoker, o Sanji foi completamente humilhado pelo Doflamingo, apesar de ter sido chamado de um cara bem forte. No início do arco de Wano, apesar de ter coletado alguns feitos aqui e ali durante o time skip, Sanji não ficou mais forte desde o arco de Punk Hazard, pelo menos não teve evolução tão impressionante quanto seu capitão Luffy e até o Zoro pós adquirir a Ema. Tanto que mesmo com traje de batalha, Sanji se mostrava sendo inferior em força bruta ao Tobiropo Page One, onde em um confronto direto, Sanji foi arremessado para longe e recebeu pouco dano graças à dureza do traje Germa, que fazia com que a defesa do Sanji e a durabilidade fosse aumentada. Posteriormente, em Onigashima, Sanji conseguiu parar um chute de King e não sofrer tantos danos com a investida da própria Calamidade. Porém, segundo o próprio Sanji, desde a primeira vez que ele colocou o traje de batalha Germa, ele já estava se sentindo estranho. Sendo assim, os seus genes dormentes da Germa 66 já estavam começando a despertar desde a sua batalha contra Page One alguns dias atrás da guerra. Então, ao iniciar a batalha, Sanji lutou contra a segunda calamidade do Kaido, Queen, a Praga, onde, antes do seu despertar completo dos genes da Germa, estava rolando uma batalha muito equilibrada entre o cozinheiro e a calamidade. Porém, era visível que o Sanji mesmo dizia que os golpes do Queen eram muito pesados, apesar de um conseguir causar dano ao outro. Sendo que nesse momento da batalha, apesar deles estarem com forças equilibradas, o Sanji era mais rápido, enquanto o Queen ele era mais resistente. Tanto que o cozinheiro ele se mostrava em dúvida de como ele iria passar e penetrar a defesa que os dinossauros possuíam. Apesar de conseguir executar danos ao Queen, era visível a inferioridade em questão de durabilidade do Sanji. Afinal de contas, durante momentos da batalha dava para ser visto o Sanji ele ficar ofegante. Posteriormente, ele consegue desbloquear completamente o seu gene da guerra após o despertar do seu exoesqueleto. Sendo assim, ele ficou realmente bem mais poderoso e sentiu aquela sensação estranha do corpo dele desaparecer completamente. Voltando a lutar contra Queen, Sanji, mesmo com o exoesqueleto, sofria dano para os golpes da calamidade, uma coisa que muitas pessoas dizem que o Sanji não estava sofrendo danos. Porém, era visível que sim, Sanji, além de estar acumulando danos desde o início da batalha, ainda sofria danos pelo golpe do Queen, tanto que era visível que, após o Queen utilizar o seu Rinch Queen, o Sanji caiu no chão completamente ofegante e exausto. E assim como a calamidade, o próprio cozinheiro ele admite que, assim como ele, a calamidade estava completamente surrada. Sendo assim, vendo que aceitou o seu destino e não era o mesmo do palco principal, graças ao seu despertar Germa, Sanji consegue finalizar Queen com seu Ifrit Jumble. Porém, o quão forte o cozinheiro ele está atualmente. O primeiro ponto a destacar sobre o nível de força do Sanji é que no início do arco de Wano ele estava inferior a qualquer Tobiropo, visto que mesmo com seu traje de batalha, ele foi inferior em força ao próprio Page One. Só que como ele esclareceu para o Zoro mais tarde, desde o primeiro uso do traje de batalha, o Sanji já estava sofrendo a influência do poder dos genes da Germa 66, sendo que anteriormente ele nem conseguia lidar com o Page One, só que atualmente ele conseguiu ter força o suficiente para conseguir causar dano no próprio Queen. Em questão de força, o Sanji teve uma grande elevação de seu poder bruto, sendo que ele saiu de um cara mais fraco que o Page One para alguém que conseguia infligir danos na segunda calamidade mais forte do Yonkou, Kaido.
Em questão de velocidade, enquanto Queen conseguia perceber e ver os golpes de Marco Fênix, ele nem conseguia ver o Sanji se locomovendo. Claro que velocidade de locomoção não é velocidade de combate, só que o Sanji, só de conseguir se mexer tão rápido ao ponto do Queen não ver, é um grande feito de velocidade, mostrando que, teoricamente, o cozinheiro superou a Fênix, Marco. Em questão de durabilidade e resistência, Sanji sempre foi um monstro nesses dois quesitos, só que agora com seu exoesqueleto isso se aprimora ainda mais, visto que ele teve todos os ossos quebrados e conseguiu se recuperar. Mas claro, ele sofreu dano com isso. Apesar de ter se recuperado, o dano ficou ali, visto que o próprio Queen explica que nem mesmo mestres do Haki do armamento conseguem se livrar dessa técnica dele que esmaga os ossos, e é visível que o Sanji sofreu dano apesar de ter se recuperado. Agora em questão de potência de ataque e poder bruto, com o Ifrit Jumbo o Sanji fica muito mais poderoso. As técnicas de fogo em One Piece aliadas com o Haki do armamento conseguem infligir danos internos, assim como a gente vê com o Red Rock, entre outros. E o Diablo Jumbo do Sanji, ampliado agora com seu exoesqueleto e Haki do armamento ainda mais forte, conseguiu desenvolver o Ifrit Jumbo, com a chama tão quente quanto o Magma. Só que detalhe, apesar de ter uma técnica tão poderosa como essa, o Sanji só finalizou o Queen rapidamente porque o próprio cozinheiro havia dito que a calamidade já estava completamente acabada, assim como ele. Tanto que, quando a luta do Queen termina, o Sanji, na hora, ele desmaia. Ele nem fica nem 2 minutos levantado e já acaba desmaiando. Após esse gigantesco power-up, eu digo que o Sanji ele está no mesmo patamar, na mesma escala de poder dos primeiros comandantes de Yonkou. Não significa que ele possa ganhar, só que ele está nessa escala. Na minha visão, o Sanji seria um primeiro comandante baixo, ele seria a base desse nível. Afinal de contas, ele derrotou um segundo comandante extremamente poderoso, que era o Queen. E vamos ser sinceros que o Queen ele era muito resistente e possuía habilidades bem apelonas. Mas fala aí, o que acharam do vídeo? Se discorda, se concorda, deixe nos comentários. E é isso, rapaziada. Essa foi minha análise do nível atual do Sanji.